O que fará uma viúva quando sua casa se torna o preço pela traição de seu filho? Para salvar seus netos da fome, ela precisa desvendar o mistério da antiga fazenda e derrubar o poder do cruel coronel. O calor de meados de 1845 não era um abraço, mas um peso úmido e constante, esmagando o ar sobre as estradas empoeiradas de Minas Gerais. Dona Elvira Mendes, 55 anos, podia sentir esse peso a afundar-se no peito enquanto observava a nuvem de poeira crescer na linha do horizonte. Não era um convidado. Era o coronel Tibério Rabelo e vinha para cobrar. O coronel era a lei e a crueldade personificadas naquela parte remota do Brasil imperial. Sua fortuna, diziam, fora construída não com o suor do trabalho honesto, mas com a voracidade das terras vizinhas e com a proteção silenciosa de figuras poderosas na capital. A fazenda Sombra Viva, outrora um símbolo de prosperidade ancestral, refletia agora a ruína da família Mendes. As trepadeiras de cor verde escura engoliam as colunas da varanda e o cheiro forte a mofo e cera velha, guardado há anos nos salões interiores, anunciava o fim de uma era. Elvira segurava firme a mão da neta, Mariana, de 8 anos, cujo vestido fino já estava encardido pela poeira que vinha do caminho. Seus outros netos, Pedro e o pequeno Tiago, estavam escondidos atrás da saia de linho da avó, assustados pelo barulho distante das rodas e dos cascos. Ela sentia o pequeno e assustado corpo de Tiago a tremer contra o seu joelho. Aquele medo miúdo era mais pesado do que a traição que ela já previa. O primeiro a sair da carruagem preta e pesada do coronel foi seu próprio filho, Júlio Mendes. Júlio, de 30 e poucos anos, vestia um casaco de flanela apertado e um semblante que era uma mistura vergonhosa de alívio e culpa. Ele não olhou para a mãe, apenas para o chão batido. Júlio era o plantio da ruína, um homem fraco, afogado em dívidas de jogo no Rio de Janeiro, que havia prometido a terra e a casa da sua mãe ao coronel Tibério em troca de perdão. A traição tinha um nome e um rosto que ela amara um dia. O coronel Tibério Rabelo desceu da carruagem com a lentidão calculada de quem sabe que o tempo e a terra lhe pertencem. Era um homem robusto, na casa dos 60, com uma pele curtida como couro e um bigode branco aparado de forma impecável. Seus olhos eram de um castanho opaco e frio, e o cheiro a suor e a fumo de charuto caro pairava à sua volta como uma aura de poder. Dona Elvira, disse o coronel, a voz seca como as folhas mortas do pampa. Seu filho, Júlio, providenciou a transferência da propriedade. Lamento a sua inconveniência, mas a fazenda Sombra Viva é agora legalmente minha. Ele fez um gesto brusco na direção de Júlio, que finalmente levantou os olhos, apenas para desviar o olhar imediatamente. — Júlio! Sussurrou Elvira, o nome mais um soluço do que uma acusação. — Vendeste-me? Vendeste a tua casa, a herança dos teus filhos? Mãe, eu não tinha escolha, murmurou Júlio, a voz trêmula. Eles iriam prender-me. O coronel foi generoso. Ele me garantiu que vos daria um lugar para ficardes. O coronel sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Elvira levantou a mão e desferiu-lhe uma bofetada tão forte que o som seco ecoou no pátio, silenciando o coronel e os seus capangas. O seu gesto continha toda a dor e a raiva de uma mãe abandonada, e a dor que se lhe instalou na palma da mão era um ardor merecido. O coronel apenas riu, batendo levemente no ombro de Júlio, que esfregava a face vermelha e agora chorava em silêncio. — O teu lugar, disse Tibério, gesticulando para a antiga senzala a uns 100 passos de distância, um aglomerado de barracões decrépitos no limite da propriedade. Júlio assinou os documentos que incluem a área da senzala. Vão para lá. E não se atrevam a ir para lá sem a minha permissão. Ele tirou do bolso um único, reluzente 1000 réis de prata, atirando-o a Júlio como se atirasse um osso a um cão. É o pagamento final.
Enquanto os capangas do coronel os empurravam rudemente para a senzala, forçando a desgraçada Dona Elvira e as crianças a entrarem no cheiro forte e rançoso à terra molhada e miséria, ela sentiu um pequeno objeto frio a deslizar-lhe para a mão, instintivamente, guardando-o no bolso interno do seu vestido. Era uma chave. Uma chave antiga, de prata oxidada, com a forma da cabeça de uma serpente, que Júlio lhe havia devolvido, quase secretamente, no meio da confusão. Por que motivo ele a teria guardado e por que a devolveria agora? Não havia tempo para pensar. No último momento, enquanto era enxotada, os seus olhos encontraram os de Mestre Silvano, o velho capataz da fazenda, que os observava de uma sombra escura da varanda, com um olhar que não era de indiferença, mas sim de profunda, silenciosa angústia. A vida na senzala era uma humilhação constante, uma ferida aberta que o coronel Tibério Rabelo esfregava com sal todos os dias. Os barracões, onde os escravos de outrora haviam vivido e morrido, cheiravam agora a terra úmida e a desespero. O sol escaldante, no meio da manhã, transformava o telhado de zinco numa chapa, e o suor dos netos, Mariana e Pedro, que sofriam de uma febre baixa e persistente, era pegajoso e quente na pele de Dona Elvira. Ela limpava o rosto do neto com o último pedaço de pano limpo que lhe restava e rezava por um milagre. O poço principal da fazenda Sombra Viva era agora vedado e guardado, e o coronel tinha imposto regras estritas. Não podiam usar o riacho que passava pela propriedade. A água vinha de um poço escavado pelos próprios escravos, sujo e quase seco, perto da antiga moenda de cana. O único objeto de valor que lhe restava era o 1000 réis de prata que o coronel atirara a Júlio. Era o preço do seu lar e da sua dignidade. Elvira usou-o para comprar pão amanhecido e duro na aldeia mais próxima, uma viagem extenuante sob o sol das 10 da manhã. Aquele pão, que as crianças mal conseguiam mastigar, tinha o gosto da sujeira e da traição, mas era o suficiente para afastar a ameaça imediata da fome. Ela viu a sua neta, Mariana, a fazer um esforço para engolir um bocado, os olhos grandes e escuros fixos na avó, a tentar ser corajosa. Foi perto da moenda, onde o ar era mais pesado e o chão mais seco, que o Plant 2 se manifestou com mais força. O odor forte a cana-de-açúcar queimada e a ferro. Não era apenas o cheiro de um moinho abandonado. Era algo mais antigo, mais sinistro, misturado com o cheiro à terra revolvida. Todas as vezes que se aproximava do poço, Elvira sentia esse cheiro estranho, que a fazia sentir-se mal, mas também a despertava. Lembrou-se de que, quando era criança, o seu tio-avô, o verdadeiro fundador da fazenda, lhe contara a história sobre um incêndio no armazém, há muitos e muitos anos, um acontecimento que ele dizia ter sido a origem de toda a sua má sorte. A rainha não paga a todos da mesma maneira, Dona Elvira. A voz rouca de Mestre Silvano veio da sombra de um pé de jacarandá, onde ele parecia ter surgido do nada. O velho capataz, um homem de 60 e poucos anos, com o rosto marcado pelo tempo e pelos anos de servidão, era a única testemunha silenciosa da crueldade do coronel. Ele tinha o olhar de quem carrega um segredo muito pesado. Elvira apertou a chave de serpente no bolso. Estava fria contra a sua coxa, e a textura metálica, escamada e elaborada da cabeça de serpente era o único conforto que ela tinha. Mestre Silvano, o coronel proibiu-o de falar comigo. O coronel proíbe tudo o que ele não consegue entender, senhora, respondeu Silvano, a voz quase inaudível. Mas eu entendo a necessidade. Entendo a dor. Não é certo o que ele vos fez. Não é certo, mas é a lei, segundo Júlio, respondeu ela, amargurada. O que queres? Eu não tenho nada para lhe dar a não ser este 1000 réis de prata, e eu preciso dele para comprar mais pão. Silvano balançou a cabeça, um movimento lento e solene. O seu filho está muito enganado. Este homem não é a lei, ele é um animal de rapina. Quero que ele pague. Não com dinheiro. Ele teme duas coisas:
a pobreza e os fantasmas. Ele olhou em volta, como se as árvores tivessem ouvidos. A sua chave, senhora, a chave com a cabeça de serpente, devo dizer, é uma peça rara, é o dinheiro que tem. Elvira sentiu o coração a acelerar. Ele sabia da chave. Não é a venda, mestre, é a única coisa que me restou da minha avó. O que queres em troca? Quero a verdade, uma parte da verdade que está escondida na fazenda Sombra Viva. Ele olhou para a casa principal, que parecia ainda mais opulenta e sombria sob o sol ardente. Quero que me digas o que sabes sobre o retrato. O retrato desfocado no salão. Aquele em que se via apenas uma mancha na testa e a inscrição que o seu tio-avô fez desaparecer sob a tinta e o verniz. Que retrato! Elvira franziu a testa. Havia muitos retratos na casa, todos com aspecto solene e antiquado. O que é que tem a ver com o coronel? Tudo. O coronel tem pavor daquela imagem. Diz-me, dona Elvira, tu que foste criada nesta casa, já ouviste a frase: a coroa paga? O Plant 3 era agora mais que uma simples frase. Era um enigma sombrio. Não, respondeu Elvira, a sua voz apenas um sopro. A coroa paga. O que significa isso? Significa que o preço do poder é muito alto, senhora. O coronel não tem medo de ti. Ele tem medo do que a tua família escondeu. Essa chave e esse retrato estão ligados. Silvano deu um passo em frente, a sombra a cobrir-lhe o rosto. Ele tem uma dívida que está escondida nas paredes da casa. A chave abre o cofre do passado. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de um tom alaranjado e vermelho, e o ar da noite trazia um frio repentino e um medo ainda maior. Elvira apertou a chave de serpente no bolso. Ela sabia agora que a única maneira de salvar os seus netos do destino de pobreza e vergonha que Júlio lhes havia imposto era aceitar o acordo de Silvano. Tinha de regressar à fazenda Sombra Viva. Ele sussurrou o nome de um homem, Damião Pires. Damião Pires, o antecessor do coronel. Silvano assegurou que o coronel temia os fantasmas mais do que a própria morte. A noite de lua nova cobriu a fazenda Sombra Viva com um manto de escuridão quase impenetrável. Elvira deixou as crianças a dormir, abraçadas num colchão fino com cheiro a palha velha, e começou o seu caminho para a casa grande. Ela vestia um fato de linho escuro, que a ajudava a misturar-se com as sombras das mangueiras e dos arbustos de capim-gordura. O frio súbito da noite, típico das regiões montanhosas de Minas Gerais, fez o seu coração disparar. A solidão da fazenda, que antes era uma amiga, era agora uma inimiga, que guardava os segredos do coronel. A grande casa era um labirinto de opulência e negligência. As janelas, sem cortinas, pareciam olhos vazios na escuridão. O único som era o grito distante de um urutau, um som sinistro que parecia prever o mal. Silvano havia-lhe mostrado um caminho secreto pela lavandaria, um alçapão escondido sob uma pilha de roupa velha, onde o cheiro a sabão de cinzas e umidade era intenso. Elvira entrou na casa, rastejando pelo chão frio e sujo. O silêncio no interior era mais denso do que a escuridão. O cheiro de bolor e cera, misturado com o aroma mais recente e desagradável de cachaça barata e fumo de tabaco, indicava a presença dos capangas do coronel. Ela sabia que tinha de ser rápida e silenciosa. O seu objetivo, o salão principal, onde se encontravam os retratos de família. No salão, a luz fraca de uma lamparina no corredor de entrada criava longas sombras que se moviam. Ela encontrou o retrato desfocado de que Silvano falara. Era um quadro grande, numa moldura pesada de madeira escura, representando o seu tio-avô, o Barão de Alcântara, um homem de rosto austero. Mas, tal como Silvano dissera, o retrato estava manchado. A testa do barão parecia ter sido atingida por tinta escura, e a mancha espalhava-se por parte da sua face como se fosse um castigo. As mãos de Elvira tremiam, mas a frieza do Plant 1, a chave de serpente que ela segurava firmemente, dava-lhe uma estranha coragem.
Ela lembrou-se de ter visto o seu tio-avô a brincar com esta chave quando era menina, a usá-la como um brinquedo, e sabia que não era a chave para a porta da frente. Em vez de procurar uma fechadura, ela procurou um fecho de mola. Foi perto do rodapé, escondido por uma pequena cornija, que ela encontrou o que procurava. Um pequeno orifício, perfeito para a cabeça da serpente. Ela inseriu a chave com a cabeça de serpente e girou-a delicadamente. O clique do metal, embora baixo, pareceu-lhe um tiro na quietude da noite. O retrato do barão deslizou silenciosamente para a direita, revelando uma porta estreita e escura. A porta abriu-se para um compartimento pequeno e claustrofóbico que deveria ter sido um escritório privado ou um arquivo. O cheiro do Plant 2, a cana queimada misturada com o ferro, era aqui quase insuportável, como se tivesse havido um incêndio naquele local há pouco tempo. O ar era pesado e estagnado. Elvira entrou no compartimento usando uma lamparina de azeite que Silvano lhe dera. A luz amarelada revelou o interior. Havia uma pequena secretária de jacarandá, coberta de pó, e uma cadeira. Na parede de pedra, logo abaixo do retrato, ela viu o que o coronel e Júlio tentaram esconder. A inscrição não estava sob tinta, mas gravada na própria pedra, e apesar dos anos e do pó, era ainda perfeitamente visível. As 3 palavras que Silvano mencionara: a coroa paga. Isto era um Plant 3, agora claramente à vista. A coroa paga. O que é que a coroa pagava? Traição? Silvano dissera que se tratava de um prisioneiro político. A mancha na testa do retrato do barão parecia agora o estigma de um traidor, ou talvez a marca de um homem condenado. De repente, ouviu o som de passos no corredor. Alto e pesado, o som de botas militares. Era um dos capangas do coronel a fazer a ronda. Elvira sentiu o coração a bater-lhe no peito, um som que, na sua cabeça, era mais alto do que os passos. O ar parado tornou-se insuportável. Ela rapidamente apagou a lamparina e escondeu-se atrás da secretária. Os passos aproximavam-se. O capanga parou à porta do salão e bocejou. O cheiro forte a cachaça barata e abafo chegava até ela através da fenda da porta escondida. Ele murmurou algo sobre a sua patrulha e começou a afastar-se. Ele parou subitamente. O ranger do soalho de madeira velha do corredor. Tinha ouvido alguma coisa. Elvira parou de respirar. O silêncio na sala era tão intenso que ela conseguia ouvir o zumbido nos seus próprios ouvidos. O capanga tossiu e seguiu em frente. Ele não tinha entrado. Ela acendeu de novo a lamparina. Agora era o momento de procurar o que a chave guardava. Em cima da secretária havia uma pequena caixa de ferro enferrujada, com uma ranhura. O cheiro a queimado e ferro parecia vir daquela caixa. Na caixa de ferro, ela viu a inscrição, as iniciais DPE, por Damião Pires, o homem que Silvano mencionara. O compartimento secreto cheirava a história reprimida e a vingança. Elvira colocou a chave de serpente na ranhura da caixa de ferro. O metal frio do Plant 1 deslizou para o orifício, e com um clique surpreendentemente limpo, a caixa abriu-se. Dentro não havia ouro nem joias, mas sim o verdadeiro tesouro. Arquivos antigos, cartas amareladas pelo tempo e vários livros de contabilidade em papel manchado. O odor forte a queimado e ferro, Plant 2, era, na verdade, o cheiro de papel carbonizado e de ferro oxidado pelo tempo. O seu olhar pousou num livro de contabilidade datado de 1835. O livro detalhava o papel do coronel Tibério Rabelo, não como um simples proprietário de terras, mas como um agente imperial de alto nível, encarregado de suprimir a rebelião local e de confiscar as propriedades dos políticos considerados subversivos.
Elvira folheou as páginas, as suas mãos a ficarem manchadas com o pó do carvão e da tinta. As letras eram nítidas e implacáveis. As entradas registravam nomes e datas de execuções sumárias e prisões ilegais, todas com uma coluna de despesas cuidadosamente anotada, terminando invariavelmente com a observação: pago por instrução da coroa. O Plant 3, a coroa paga, era um registro de crimes políticos. A mancha de tinta no retrato do barão era uma censura, a tentativa de encobrir o seu próprio papel de facilitador nos crimes do coronel, trocando a lealdade pela manutenção das suas terras. O barão não fora condenado, mas um cúmplice cobarde. O medo deu lugar à raiva. O coronel não queria a fazenda Sombra Viva pela terra, queria o arquivo. Queria queimar a prova da sua longa e sangrenta carreira como executor político. Elvira tinha de agir. Ela tirou um pedaço de tecido que usava como lenço de cabeça e pegou num pedaço de carvão, copiando rapidamente os nomes mais importantes e as datas mais condenáveis. O toque áspero do carvão no tecido era a única coisa que a mantinha ligada ao presente. Numa entrada, ela leu o nome de Pires, riscado com fúria, com a nota: dissidente, exposto, paga efetuada ao executor T. Rabelo. Elvira percebeu a ligação do Plant 2. A cana queimada, e o ferro não era o cheiro da velha senzala. O cheiro vinha do passado, da execução de Damião Pires, um dissidente. O seu corpo deve ter sido cremado na moenda para evitar um funeral público. Era o cheiro do assassinato, o cheiro do crime que o coronel Tibério tentava agora esconder para sempre. A urgência tomou conta dela. Ela tinha a prova. Tinha a verdade sobre a mancha do retrato e sobre a chave da serpente, que agora era a chave para a liberdade dos seus netos. Ela colocou a caixa de ferro no local, fechou-a e colocou a chave de serpente de novo no bolso. De repente, um som distinto, o rangido lento e prolongado da porta do salão, fez o seu sangue congelar. Não era o passo de um capanga, era o som pesado e determinado dos seus próprios passos. O coronel. Elvira ouviu o coronel a resmungar, a sua voz baixa e cheia de raiva. Onde está aquela maldita coisa? Eu não me lembro de a ter metido num livro de capa vermelha. Ela podia ouvir o raspar de livros pesados a serem retirados das estantes na sala adjacente. Ele estava à procura do livro de contabilidade. Ele tinha de saber que ela estava na casa. O terror inundou-a. Ela estava na armadilha. A porta secreta estava agora bloqueada. Ela tinha de encontrar a saída alternativa que Silvano mencionara. Tinha de sair antes que o coronel encontrasse o alçapão aberto. Elvira rastejou debaixo da secretária, o chão frio e duro contra o seu peito. As sombras eram os seus únicos aliados. Ela apalpou a parede, tentando encontrar o painel falso que Silvano lhe tinha descrito. O ar no pequeno compartimento era opressor, e ela conseguia sentir a falta de ar a subir-lhe a garganta. O coronel deu um grito de frustração. — Não está lá! Silvano, onde raio é que meteste a caixa? Ela compreendeu que o coronel pensava que Silvano tinha a chave e que era ele que estava por detrás da sua visita noturna. O painel deslizou silenciosamente, revelando uma passagem escura e estreita. Elvira respirou fundo e apressou-se a entrar. A passagem de emergência, revelada por um fecho escondido na parte de trás da secretária, era um túnel estreito e escuro, cheio de teias de aranha e do cheiro à terra úmida e raízes. Elvira rastejava, o tecido com os nomes escritos a carvão, a sua prova, apertado na mão. Ela podia ouvir os gritos de frustração do coronel vindos do escritório, a fazer eco nas paredes grossas da casa. Ele estava fora de controlo, a atirar objetos e a jurar. O túnel levou-a para fora, para um jardim lateral esquecido,
cheio de silvas e roseiras emaranhadas. A adrenalina tinha um sabor metálico e amargo na sua boca, e o ruído da sua respiração ofegante parecia amplificado no silêncio da noite. Ela saiu da escuridão para a fraca luz do luar, raspando o cotovelo contra os espinhos da buganvília. A dor, viva e aguda, era um lembrete de que estava a sair de um pesadelo para o mundo real. Ela ouviu um som diferente do lado de dentro, o som inconfundível do metal a ser forçado contra o metal. O coronel tinha encontrado a caixa de ferro e estava a tentar abri-la. Elvira correu pela relva alta, o orvalho gelado a molhar as suas meias. Ela viu um vulto a sair da porta lateral, um dos capangas do coronel, com uma lanterna na mão. Ela tinha de se mover rapidamente. Usando a sombra espessa dos cedros, ela correu, os seus passos suaves no chão macio. O capanga olhou em volta, a luz amarelada da lanterna a varrer o jardim. Ele não a viu, mas o coronel, no escritório, tinha percebido que o compartimento secreto estava agora vazio. Para fora, seus idiotas! Gritou a voz do coronel. A velha fugiu, procurem-na, ela não pode ter ido longe. Elvira sentiu um puxão no seu vestido e caiu atrás de uma sebe espessa de hortênsias. O seu corpo doía, e o ar entrava-lhe nos pulmões de forma desigual. O cheiro de flores murchas era agora misturado com o cheiro a pó e a suor. Ela levantou-se e continuou a correr em direção à senzala onde os seus netos estavam. De repente, a escuridão foi rasgada por um flash rápido e brilhante, seguido pelo som abafado e oco de um tiro de pistola. O coronel tinha disparado contra a noite. Ela não foi atingida, mas o eco do tiro nos Montes Verdes de Minas Gerais fez o seu corpo contrair-se. Ela sentiu o zumbido nos seus ouvidos, e o som parecia durar muito tempo, um símbolo da sua ameaça. Ela chegou à senzala, ofegante. As crianças, despertas pelo tiro, choravam baixinho. Elvira abraçou-as, o seu tecido molhado de orvalho e terra. Ela percebeu, ao tocar na sua chave de serpente no bolso, que a forma da cabeça da serpente era a forma exata da ranhura na caixa de ferro. O coronel, na sua pressa, tinha se esquecido de que precisava da chave. A prova final ainda estava segura. A porta do barracão abriu-se. Não era um capanga do coronel. Era mestre Silvano, o seu rosto pálido como cinza à luz fraca do luar. Ele carregava a chave de uma pequena carroça de mão. Dona Elvira, tens de fugir daqui. O coronel descobriu-me. Ele sabe que eu estava a ajudá-la, mas ele não sabe que eu estava a trabalhar sozinho. Elvira sentiu o terror a apoderar-se dela. O Júlio e os meus netos. As crianças estão seguras por agora. Mas Júlio, ele voltou. A voz de Silvano estava embargada de angústia. O coronel estava à vossa espera e conseguiu apanhá-lo. O seu filho está na casa, está preso. O coronel vai usá-lo para obrigar a entregar as provas. Elvira olhou para o lenço com os nomes. A prova que ela tinha era apenas uma cópia. A prova final estava na caixa. Tinha de regressar uma última vez, não apenas para o coronel, mas para o seu filho, o traidor. Não vamos fugir, Silvano, vamos confrontá-lo, disse Elvira, a sua voz calma apesar da tensão. Dona Elvira sabia que a vitória não estava na fuga, mas na revelação. Ela vestiu o seu vestido mais formal, apesar de estar gasto e empoeirado, e colocou a chave de serpente, Plant 1, no bolso interno. O tecido com os nomes a carvão estava dobrado e escondido no seu decote. Antes de sair, ela instruiu Silvano a levar as crianças para a moenda e a ficar lá, pronto para partir. Se eu não voltar em 20 minutos, disse ela com calma, leva-os para Ouro Preto. Encontra o juiz de paz e entrega-lhe este tecido. Diz-lhe que é o registro dos crimes do coronel Rabelo. Ela caminhou para a casa grande, não como uma serva expulsa, mas como a verdadeira proprietária. O coronel Tibério estava na varanda, a bebericar café,
os seus homens armados atrás dele. O cheiro a café torrado misturava-se com o cheiro desagradável de ansiedade e fumo de cigarro. Júlio Mendes estava amarrado a uma coluna da varanda, o seu rosto inchado e ensanguentado, os olhos cheios de desespero. O coronel sorriu quando viu Elvira. Dona Elvira, que surpresa agradável! Onde é que está o mestre Silvano? E mais importante, onde está a caixa de ferro? Elvira não respondeu. Ela subiu os degraus e parou a 2 metros do coronel. O coronel parecia calmo, mas o suor na sua testa, sensory, mostrava a sua tensão. O teu filho é um traidor, senhora. Vendeu a própria mãe e agora também me traiu. Ele tentou convencer Silvano a fugir com as provas. Vais entregar a caixa ou ele vai pagar o preço da traição com a sua vida. O coronel fez um gesto com a cabeça. Um dos capangas apertou a corda no pescoço de Júlio. A caixa está fechada, respondeu Elvira. A sua voz surpreendentemente firme. A chave está comigo, mas eu não preciso da caixa. Eu já tenho a verdade. Elvira tirou o tecido com o carvão. Eu sei o que esta fazenda sombra viva esconde. Eu sei que o cheiro a cana queimada e a ferro não é o cheiro da moenda, coronel. É o cheiro do teu crime. Do assassinato de Damião Pires, a quem traíste e executaste, cobrando um preço ridículo da coroa para os silenciares. A expressão do coronel Tibério mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma fúria selvagem. Tu não sabes nada. O que tens aí é lixo. Elvira deu um passo em frente. Sei que a inscrição à coroa paga não é um pagamento por um serviço, mas um aviso. É o registro da tua cumplicidade e agora da tua total responsabilidade. A coroa pagou o barão para ele ficar calado sobre o teu envolvimento, mas agora quem vai pagar és tu. Ela estendeu a mão. Quero que me des o livro de contabilidade. Se o livro estiver aqui, eu entrego-lhe a chave da serpente e a cópia. O coronel hesitou, os seus olhos opacos fixos em Júlio e na chave. Ele sabia que as anotações no livro valiam mais do que a sua vida. Ele atirou o livro a Elvira, que o apanhou. Ela abriu-o rapidamente na última página e viu a entrada final. A sua própria fazenda, sombra viva, confiscada pelo coronel. Elvira agarrou a chave de serpente e, num movimento rápido, atirou-a para o mato. A sua ação foi tão inesperada que o coronel demorou um momento a reagir. Silvano! Agora! Gritou Elvira. O mestre Silvano, que estava escondido atrás de um grande ipê no limite do pátio, não perdeu tempo. Ele montou na carroça, os netos sentados atrás, e correu pela estrada empoeirada. O coronel gritou ordens aos seus homens, mas a sua raiva e a hesitação dos seus capangas eram visíveis. O coronel avançou para Elvira. Tu não vais fazer isto. Eu já o fiz, respondeu ela, a sua voz calma, mas com a força de uma rocha. A chave está perdida, o registro original está comigo, e os teus crimes já foram revelados. Ela olhou para Júlio. Foste tu que me vendeste, filho, mas foste tu que me deste a arma para te salvar, a chave de serpente. A sua declaração foi a sua própria condenação e salvação. Os capangas do coronel, vendo o coronel a tremer, e o livro de contabilidade, a prova, nas mãos de Elvira, hesitaram. Eles não queriam ser cúmplices de um crime político que iria expor toda a sua organização. Elvira entregou o livro de contabilidade a um dos capangas mais jovens. Leva isto ao juiz de paz. Salva a tua vida e a dos teus irmãos. O coronel Tibério Rabelo, cercado pelos seus próprios homens, ficou imóvel, o seu poder desmoronando-se. A fazenda Sombra Viva continuava a ser a sua casa, mas agora era também a sua prisão. A coroa paga e a dívida tinha finalmente de ser liquidada. Elvira tirou as cordas de Júlio, que estava demasiado quebrado para lhe agradecer. Ela virou as costas para o filho traidor e caminhou para uma estrada empoeirada, na direção onde Silvano e as crianças a esperavam.
Ela tinha salvo os seus netos do destino de fome e vergonha, mas a sombra de Sombra Viva e a traição do império pairavam sobre ela. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas a verdade era uma arma mais poderosa do que qualquer coronel. O ar, antes pesado, parecia agora mais leve, mas o caminho era longo.